Vejam o grau do absurdo do que esse cara começou a falar agora. Ele está dizendo que o Congresso Nacional precisa consultar o Supremo antes de aprovar uma legislação. O cara está dizendo isso numa entrevista para todo mundo, e está todo mundo ouvindo isso e falando assim, é verdade. Olavo é do Carvalho. Vocês têm noção de que se o Trump, no atentado que sofreu, tivesse movido a cabeça milímetros para o lado, tudo o que está acontecendo hoje podia ser diferente? Vocês têm noção de que se o Trump, uma vez eleito, podia ter escolhido qualquer pessoa para o Departamento de Estado, escolheu justamente alguém de ascendência cubana, alguém com profundo conhecimento sobre a América Latina, cuja missão de vida é lutar contra o socialismo? Se vocês soubessem as portas que se abriram, as pessoas que nós encontramos, os milagres que a gente olhava e falava, meu Deus, obrigado, me sinto humilde de você abrir o Mar Vermelho na minha frente. Diante de tudo isso, eu não aceito, e essa frase é necessária, eu não aceito que ainda haja discurso de derrotismo entre nós. Eu não aceito que haja pessoas que preferem pagar de céticas a se expor e tentar fazer o que ninguém acredita que possa ser feito. E é o que eu estou dizendo ontem no X, por exemplo, eu não vou expor a autora porque é alguém que eu gosto. Meu objetivo não foi no X atacá-la e não é atacá-la hoje. Mas o que ela tinha escrito? Não se assustem. Se a manobra do Mota é votar a urgência para perder. Assim volta tudo a estaca zero. Nem anistia light teremos. Aprovarão a PEC da blindagem, o PT não quer, com alguns artigos que o Supremo aceita e derrota a anistia. Vejam, para essa pessoa que replicou, foram várias pessoas que me mandaram, e hoje tem a nova versão disso. A guerra havia acabado antes mesmo dela começar. Agora, vocês imaginem, só se eu, o Eduardo Bolsonaro, o Sócio e outros envolvidos no assunto tivéssemos essa mentalidade. Nós jamais teríamos chegado ao resultado que nós tivemos no dia de ontem. Pelo amor de Deus, entendam de uma vez por todas, a sorte é do audaz, a sorte favorece ao audaz. Quem ousa, vence. Os covardes, os que têm medo da derrota, nunca conquistaram nada na vida. O nosso espírito tem que ser, como disse o Dr. Frederico, como o do Churchill, que diante de uma guerra em que o Império Britânico lutou sozinho por quase 3 anos, deu a seguinte resposta: nós nunca nos renderemos. O Churchill afirmou que eles lutariam, se necessário, nos mares, nos oceanos, nas pistas de pouso, nas montanhas, de onde quer que fosse necessário, para que a vitória fosse alcançada. E por causa da resolução desse homem, nós vivemos o tempo da liberdade que nós vivemos nas últimas décadas. Atitudes derrotadas não nos ajudam em nada. No máximo, dão ao derrotado a possibilidade de dizer, eu avisei. Para que a consciência talvez fique um pouco menos pesada. Pessimismo, ceticismo sempre leva à derrota. Quem ousa, vence. E nós, meus amigos, vamos vencer. Esse foi um excelente trabalho da infantaria brasileira. Uma vitória estrondosa. E podem ter certeza, na semana que vem, nós aqui da artilharia, nós vamos continuar dando suporte a vocês da infantaria no Brasil. Então agora nós chegamos a uma nova etapa na nossa guerra. Nós conseguimos invadir as praias da Normandia. Claro que nós temos que avançar no terreno, claro que nós não ganhamos a guerra, claro que vai vir contraofensiva inimiga, claro que vai. O que eu posso dizer é que hoje nós acordamos melhor do que ontem. Hoje nós acordamos mais perto do que estávamos ontem. E eu tenho certeza, não, a Bíblia não conta, mas eu talvez conte, eu tenha perdido. Eu tenho certeza que Moisés ia lá e falar com o faraó, e tinha alguém virando para Moisés falando assim, porra, não vai adiantar nada, o faraó vai dizer que não. E se disser que não, depois a gente vai parar no Mar Vermelho. O que eu quero dizer com essa contraofensiva? Quer dizer que o que vai ocorrer na Câmara dos Deputados agora é que o Mota designou um delator, designou o deputado Paulinho da Força, que tem os seus problemas, ninguém vai negar aqui, mas poderia ser bem pior. Paulinho da Força, pelo menos, é um cara bem crítico ao Lula. E a gente vai ter definição do texto que vai ser posto para votação. Cabe a nós agora. O que cabe a nós?
dizer, estamos perdidos, o Mota já fez um acordo e não sei o quê. O Mota não tem mais controle sobre o que está acontecendo. O Mota tinha controle até ontem. Qual era o controle do Mota? Botar ou não o assunto para ser votado. Uma vez que o assunto foi para votação, e a aprovação do regime de urgência é isso, o Mota perde o controle sobre o tema. Então o Alexandre de Moraes, que tinha uma pessoa que ele estava fazendo de refém, perde o controle sobre essa pessoa. E agora está nas mãos do Congresso. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Um Congresso que ontem já rejeitou o que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Lula e a imprensa tentaram fazer. Já rejeitou o establishment. Para provar que você é capaz de brigar e pressionar pela única anistia que será possível. A ampla, geral e restrita. E não se desesperem quando vocês virem reportagens como essa daqui. Paulinho da Força descarta a anistia ampla, geral e restrita. Ora, ninguém espera posturas virtuosas do Paulinho da Força. Ele está ali fazendo o papel dele de defender o sistema e de tentar te enganar todo mundo com uma anistia meia boca. Agora, cabe a nós fazer o nosso papel de pressionar na direção contrária. Isso é o jogo sendo jogado. Sim, claro que o Paulinho da Força não começou bem, claro que ele vai... Eu vi a entrevista dele. Tem trecho da entrevista dele aqui pra gente rebater com você, né? Rebater não, com a audiência. Bota aí pra gente, Bruno, o primeiro trecho. Da pacificação, ou seja, a gente tentar construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. Um projeto meio termo. Um projeto meio termo, exatamente. Então, a partir de agora eu vou conversar com todos, né? Tem uma relação aqui histórica, tenho 19 anos de casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita. Vou conversar tanto à esquerda quanto com a direita, e com o centro especialmente, para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. Um dos impasses nesse texto é a situação do ex-presidente Jair. Como é que a gente vai construir um texto efetivamente uma... Ele acha que vai conseguir uma solução salomônica, vai conseguir dividir o bebê no meio e dar metade para cada um. Ora, obviamente, se for neste caso, a gente prefere não ter o bebê. O que eu quero dizer com isso? Anistia meia boca, enfia no rabo. Anistia meia boca, enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia meia boca, enfia no rabo. Nós vamos continuar aumentando a pressão em cima do Brasil enquanto não vier uma anistia aos fatos. Todos os fatos de perseguição política desde 2019. Não vai ficar de fora Bolsonaro, não vai ficar de fora Braga Neto, não vai ficar de fora gente que destruiu nada. Ampla, geral e restrita a todos os fatos desde 2019. Aliás, se você quer que uma anistia meia boca seja enfiada no rabo, escreva aqui no chat. Enfie no rabo. Bolsonaro. Sabemos que o PL e grande parte do Centrão querem ver o presidente Jair Bolsonaro anistiado da punição imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O seu texto vai beneficiar ou vai contemplar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro? É isso que nós vamos conversar, tentar ver o consenso, né? Eu não sei se o meu texto vai agradar a todos, né? Ou vai agradar, ou vai salvar o Bolsonaro, digamos assim. É isso que nós vamos tentar construir, conversando com todos e tentando ver a possibilidade de ter uma maioria, né? A princípio, né, nós vamos ter que fazer uma coisa meio pelo meio e pensar se isso agrada a todos ou não. Vamos tentar construir uma maioria, é isso. Uma das características que levaram o senhor a ser o relator desse projeto é que o senhor tem trânsito no Supremo Tribunal Federal. O senhor que já vem conversando e dialogando, inclusive, com ministros do Supremo. Qual é a receptividade que o senhor tem encontrado nessas conversas com os ministros do STF a respeito de uma modulação da pena que foi imposta pelo tribunal? Tem uma relação histórica aí com o Supremo Tribunal, em todos os problemas que normalmente tem desde o voto impresso, eu tenho ajudado a resolver. Tem uma relação próxima de todos eles. E também vou conversar, né, durante esse período para que a gente possa também ter o Supremo Tribunal de certa maneira pacificado. Não queremos também ter um conflito, né? Você tentar resolver um problema e ter um conflito com os ministros do Supremo. Vejam o grau do absurdo do que esse cara começou a falar agora. Ele está dizendo que o Congresso Nacional precisa consultar o Supremo antes de aprovar uma legislação. O cara está dizendo isso numa entrevista para todo mundo, e está todo mundo ouvindo isso e falando assim, é verdade, o Supremo Tribunal Federal tem que ser consultado. A repórter pergunta, você vai consultar o Supremo? Esse é a tal da democracia que as pessoas defendem. Essa é a tal da democracia.
aí não resolve. Então, por isso também vou dialogar com o Supremo Tribunal, sem levar em conta que a gente não pode ter, então, um conflito com o Supremo. Acho que isso é Por que uma não coisa pode ter um que conflito com o está mais ou menos pacífica com os nossos pares. O senhor vai procurar o governador? Não, pera. Tá tudo errado. O Supremo, os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são os congressistas. Os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são congressistas. O Congresso representa o povo. O Supremo representa a Constituição. A ideia do Supremo Tribunal Federal é que a ideia da maioria não prevaleça sobre os direitos da minoria. Essa é a ideia de um Supremo Tribunal Federal. Mas não. Veja o grau de degradação institucional que nós temos. O relator do projeto da anistia fala que tem que consultar o Supremo Tribunal Federal porque eles são os pares. Na verdade, não são pares, estão acima deles. O Tarcísio nesse fim de semana? Também. Qual é o seu objetivo nessa conversa com o governador de São Paulo? É mostrar que nós precisamos pacificar o país, né? Sair dessa polarização que o país vive. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para o emprego, não é bom para o crescimento do país e não é bom para ninguém. Essa polarização de um xingando o outro não faz bem para o país. Então eu vou mostrar isso e essa possibilidade da gente construir um texto então que possa sair no final disso tudo pacificado. Você vai pedir para o governador de São Paulo entrar como também um dos articuladores? Não tem como não haver polarização. Tem como não haver polarização. Eu estou no extremo oposto de um cara que comemora a morte do Charlie Kirk. Mas tem que haver polarização. Se alguém é demoníaco e assassina criança, como é o caso dos abortistas, eu estou no outro polo. E eu não quero uma solução de consenso. Se alguém defende que deve haver um Tribunal Supremo no país que controla o que a população pensa, eu estou do lado oposto, eu estou no extremo oposto. É por isso que me chamam de extremista, extrema-direita. Fiquem à vontade, eu estou neste extremo. Eu não negocio com o mal, eu não negocio com o terror. Eu não negocio com a tirania.